venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Podeis assentar, meus amados. Falar de arrebatamento é algo não fácil nos dias atuais. Por quê? Porque para falar de arrebatamento precisamos falar de santidade. Para falar de santidade, precisamos falar de integração. Para falar de integração, precisamos falar de arrependimento. Para falar de arrependimento, precisamos falar de mudança de vida. Para falarmos de mudança de vida, precisamos falar de salvação. E tudo isso se envolve em apenas uma palavra: Jesus. Hoje nós perdemos muito o sentido de servir a Deus. Perdemos o sentido do que é ser crente. Quando aceitei Jesus há 35 anos para 36 anos atrás, eu estava em uma vida totalmente voltada para o mundo. Eu bebia, eu fumava, eu prostituía, era dançarino de lambada lá em Cuiabá. Quando eu casei com a minha esposa, ainda não tinha sido liberto o meu quadril. Eu andava um pouco rebolando, porque a minha vida era dançar lambada. Mas no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus por um sentido, por uma palavra do pregador: o Senhor Jesus vai mudar a sua vida, e Ele está voltando para arrebatar uma igreja santa. Eu aceitei Jesus naquela noite, apesar de todos os intérpretes ali que eu procurei fazer dentro da igreja. Eu quis fazer bagunça, eu quis cantar músicas profanas e mundanas dentro da casa do Senhor. Eu quis atrapalhar o culto, porque eu não tinha prazer em ser crente, nem tampouco gostava de crente. Mas o Senhor tinha um propósito na minha vida, que era a minha chamada para servir na sua obra. Louvado seja o nome de Jesus. E eu aceitei Jesus, e a mensagem que eu ouvia muito naquela época: prepara a sua vida, porque Jesus vai voltar. Prepara a sua casa, porque Jesus vai voltar. Prepara no seu ministério, porque Jesus vai voltar. E esta pregação meio que sumiu no meio do povo evangélico. Já não se ouve mais falar que Jesus vai voltar. Hoje estamos tanto preocupados. E isso eu não falo aqui da nossa sede, porque eu tenho certeza que assim como se prega lá em Tarumã, também se prega aqui em Caçu, que Jesus Cristo está voltando, e o arrebatamento é certo na vida daquele que crê. Se existe uma raiz que se aprofundou para Itarumã, é porque aqui tem uma árvore boa. Louvado seja o nome de Jesus. Mas não se ouve mais falar em algumas igrejas a respeito da volta de Jesus. Estamos tanto preocupados com a nossa vida secular, estamos tanto preocupados com a nossa forma de viver, que os nossos planos não são os céus, os nossos planos não são as mansões celestiais, os nossos planos não é o arrebatamento, os nossos planos é fazer casa boa, os nossos planos é conquistar dinheiro, os nossos planos é mudar de carro ano após ano, e muitas vezes ficamos voltados apenas para essas coisas terrenas. Mas Jesus ainda continua batendo na porta e dizendo: eu estou procurando um povo que está se preparando para encontrar comigo na glória. Graças a Deus que ainda existem pessoas que pregam esse evangelho. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão preocupadas com seus bens materiais. O egocentrismo está tão grande que as pessoas querem apenas conquistar para si as coisas desta terra. Não é proibido e nem tampouco é pecado conquistar algo nesta terra. Mas o Senhor diz que nós devemos estar preocupados com as obras que fazemos aqui, porque através destas obras e pela fé receberemos o nosso galardão lá no céu.
E quando recebi esta palavra, o temor do arrebatamento, palavra temor é ter medo de algo, mas para nós que servimos ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque quando tememos a Deus, não por medo, mas por obediência, somos sábios o bastante para entender que a qualquer momento, Jesus Cristo está arrebatando a sua igreja. Pessoas têm medo de morrer hoje em dia. Estamos vivendo um tempo de pandemia. Estamos vivendo uma época de medo. Eu estava em casa orando e falando com o Senhor. E aí esta palavra temor me chamou bastante a atenção. O temor do arrebatamento. Estamos vivendo um tempo que os crentes estão com medo de morrer por causa desta pandemia. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão tão distanciadas umas das outras, não só por causa do distanciamento social, mas da frieza do amor que já não existe mais. E as pessoas estão se distanciando, não só das pessoas umas das outras, mas automaticamente começam a se distanciar também de Jesus. As pessoas não querem mais vir para a igreja. Eu estava conversando com um pastor ali de Itubiara. As pessoas vão na farmácia comprar remédio. As pessoas vão no supermercado fazer compra. As pessoas vão na padaria comprar o pão de manhã. As pessoas vão na lotérica pagar as suas contas. As pessoas vão nos bancos para renegociar as suas dívidas ou fazer os seus empréstimos. As pessoas vão nas festas e aniversários dos parentes. As pessoas vão para a beira do rio pescar. Mas quando fala para se achegar na presença de Deus, está aí a pandemia. Não podemos estar tão próximos uns dos outros. Ei, querido, é na casa do Senhor que nós conquistamos refrigério. É na casa do Senhor que nós conquistamos vitória. É na casa do Senhor que preparamos os nossos pés para poder encontrar com aquele que vive, com aquele que reina para todo sempre na glória celestial. Estamos tanto preocupados em morrer que esquecemos que os apóstolos, os discípulos de Jesus, quando viu Jesus subindo para a glória, e eles olhando para Jesus, indo para os céus, e aparecendo dois anjos, disse: varões galileus, por que estáis olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele voltará. Lembrai-vos das palavras que Ele vos disse. Agora voltai para Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Então aqueles discípulos vão para o tabernáculo ali buscar a face do Senhor, porque crente só se sente preparado para ir para o céu quando ele está na presença de Deus. Crente só se sente preparado para o arrebatamento quando ele sente Jesus do lado dele. E os discípulos ficavam orando, foram revestidos com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, mas aquele revestimento deu um poder e uma autoridade tão grande, ao ponto deles começarem a sentir a necessidade de anunciar este evangelho. E eles começaram a pregar, eles começaram a anunciar a Cristo ressurreto. Padeceram, muitos padeceram, mas a Bíblia nos relata de um certo homem chamado Estevão, que começou a pregar aquele evangelho. E quando irritaram bastante ali os judeus, irritaram bastante os escribas e os fariseus, e as pessoas começaram então a pegar as pedras e apedrejar a Estevão, ele olha para os céus e diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, o Filho de Deus, assentado à destra de Deus. Aleluia!
Ele estava morrendo, mas a preocupação não era a morte. A preocupação é que a promessa estava se cumprindo. A promessa estava se cumprindo. A promessa estava se cumprindo. Aleluia. Será que a promessa de Deus está se cumprindo na sua vida? Será que a promessa de Deus está se cumprindo na sua casa? Será que a promessa de Deus está se cumprindo no seu ministério? Será que Jesus está andando contigo? Ai, aleluia! Tem gente que já não sente mais Jesus e tem medo de morrer. Tem gente que já não sabe mais o que é ter comunhão com Jesus e por isso tem medo de morrer. A Bíblia diz que Ele é o Alfa e o Ômega. Essas palavras são a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, ou seja, eu sou o princípio, eu sou o começo, mas eu também sou o fim. Eu sou o primeiro, sabe por quê? Porque Ele disse: haja terra e houve terra, haja céus e houve céus, haja separação entre dia e noite, e houve separação entre dia e noite. Ele foi o primeiro, Ele é o primeiro, Ele é o primeiro na tua vida, aleluia. Ele é o último. João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Quem está preparado para ir para essas moradas? Não é fácil, pastor, não é fácil. Não foi fácil para mim quando aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus e fui rejeitado pelo pai. Eu aceitei Jesus e fui rejeitado pela mãe, porque era crente. Eu aceitei Jesus e fui morar na rua. Eu aceitei Jesus e fui dormir num ponto de ônibus. Eu aceitei Jesus e não tinha o que comer, e desejava comer as coisas que estavam no lixo, porque eu estava com fome. Eu aceitei Jesus e não tinha onde dormir, então eu deitava debaixo de um barracão abandonado às 3 horas da manhã, e às 5 levantava para ninguém me ver ali. E quando chegava na casa de Deus, novo convertido, as pessoas olhavam para mim e diziam: vai tudo bem, irmão Elton? Eu olhava e falava: vai tudo bem, louvado seja o nome de Jesus. Não é fácil. Não é fácil seguir sem ter medo de morrer. 2013 fui acometido por uma enfermidade que muitos conhecem como AVC. Perdi todo o movimento do lado direito. Eu não tinha visão do olho direito. Eu não tinha movimento desse braço direito. Eu não tinha movimento da perna direita. Eu andava puxando a perna porque não conseguia movimentar. Eu andava com a mão parada porque não tinha força nos nervos. Essa esposa me carregava quase praticamente nos ombros para que eu pudesse andar. Quantas vezes lá dentro do ônibus eu ia de pé, segurando com a mão esquerda ali naquele varal do ônibus, porque não tinha lugar para sentar. E a minha esposa segurava na minha cintura. Em vez em quando nós caíamos para trás, em cima das pessoas, caíamos no chão, batíamos ali as costas nos bancos. Mas tem um porém: quem confia no Senhor, quem confia no Senhor, quem entende que Jesus anda com ele, não tem medo dessas coisas. Nós continuamos a servir a Jesus. Minha esposa várias vezes parava, corria atrás de viaturas da polícia, porque eu estava tendo parada cardíaca dentro de casa. Os policiais jogavam eu ali, colocavam eu ali no banco traseiro da viatura e corriam para a policlínica. Quando chegava na policlínica, via já os enfermeiros com a maca, me jogavam em cima ali, eu já sem vida quase, e começavam a colocar os aparelhos, me levavam para a sala especial ali, onde eles cuidavam das pessoas que estavam quase morrendo. Lá preparavam tudo, colocavam na ambulância e me mandavam para o pronto-socorro, e eu ia direto para a UTI.
E lá na UTI eu ficava entre a vida e entre a morte. E minha esposa orando, minha sogra orando, meus filhos orando. Certo dia eu fui para o hospital com ele, e lá no hospital eu tive uma crise, e nesta crise eu perdi a memória. Já não conhecia minha esposa, já não conhecia os meus filhos, já não conhecia ninguém. Mas a minha esposa sabia que quem serve ao Senhor não tem medo dessas coisas. Deus mandou eu te dizer nesta noite: não tenha medo de morrer. Você foi chamado para morar nas mansões celestiais. Você não é crente para viver nesta terra. Esse negócio de crente querer ficar nesta terra, somos peregrinos. Ah, pastor, mas a morte é ruim demais. A morte realmente é ruim. Não é fácil morrer. Não é fácil morrer. Mas eu olho como Estevão. A promessa sobre a vida dele se cumpriu. Ele viu os céus abertos. Quantas pessoas estão na casa de Deus já perderam o significado do que é servir a Deus. Perderam, meus pastores. Vai para o culto porque é costumeiro. É crente porque é status ser crente hoje. Desculpa a sinceridade para alguns. Não vim aqui hoje trazer doutrina e nem tampouco lascar ninguém na palavra. Mas eu estou dizendo o que é verdade. Ser crente virou status. A palavra hoje não é nem mais crente, é gospel, evangélico. Um nome mais bonito, mais aperfeiçoado. Mas na minha época ainda, em algumas cidades, em alguns bairros, nós éramos chamados de protestantes ainda, porque protestávamos uma fé ao qual as pessoas olhavam e admiravam, porque sabiam que aquele que entregava a vida a Jesus tinha uma mudança de vida por completo. Hoje não queremos mais protestar a nossa fé, queremos viver misturado. Queremos viver misturado com o mundo. A igreja foi chamada para ser luz do mundo e sal da terra. Hoje o mundo está sendo luz para algumas igrejas e temperando algumas igrejas com este mudanismo. Mas louvado seja Deus que eu creio que essa igreja aqui em Caçu, a nossa igreja, ainda é luz nesta terra, ainda é sal que tempera, ainda existe protestantes neste lugar. A minha esposa orou, a minha sogra orou. Eu tive 6 paradas cardiorrespiratórias. É difícil acreditar, mas é. Para dizer para vocês, até hoje a minha pressão. Eu saí de casa hoje de tarde. Foi de tarde, né, amor? De tarde eu aferi a pressão. Ela estava 18/12. 11 ponto alguma coisa. A minha pressão estava, ela controlada é 16/10. Meus queridos, eu tive 6 paradas cardiorrespiratórias. Eu não conhecia minha esposa, eu fugia de casa, eu fugia da minha família, mesmo aleijado, eu fugia da minha família. Mas Deus me deu a graça de ainda existir pessoas que sabem e creem que Ele dá a cada um segundo a sua obra. Eu estou aqui para a honra e glória de Jesus. É difícil? Não. O médico que sempre me atendeu, quando eu cheguei lá andando perfeitamente, depois de ter constatado através de eletrocefalograma, de tomografia, de ressonância magnética, que eu estava com AVC, eu cheguei andando no consultório dele,
e apertei a mão do médico. Ele olhou para mim e assustou e falou: "Oi, o que aconteceu contigo?" Eu falei: "Não aconteceu nada. A única diferença é que eu estava aleijado e hoje eu ando. A diferença é que eu tenho Jesus que faz mudança. A diferença é que eu creio no Jesus que faz milagre. Eu estou aqui é porque eu tenho um Jesus que faz a diferença." Eu estou andando perfeitamente para a honra e glória de Jesus. Trabalho com construção, eu subo andaime a qualquer altura, eu desço andaime a qualquer altura, eu desço para baixo da terra por qualquer fundura. Eu cavava cisterna lá em Goiânia, eu descia 15, 16 metros de cisterna, furando, limpando, dando fundo, mas tem porém, sempre dando glória ao nome santo de Jesus. Tem gente que tem medo de morrer. Agora eu quero te contar um segredo. Você só vai morrer se for a permissão de Deus e se Jesus quiser voltar mais cedo para você. Continue trabalhando para Jesus. Irmãos, o arrebatamento não é uma coisa assombrosa. Tem crente que tem medo do arrebatamento. Tem crente que tem medo do arrebatamento. Eu já ouvi meu pastor crente falar assim, não sei se você já ouviu: tomara que Jesus demore mais um pouquinho. Tomara que Jesus demore mais um pouquinho. Esses não estão preparados para os céus. Sabe o que Jesus falou? E sabe o que o apóstolo João diz? Ora vem, ora vem, ora vem. Repita comigo, você que crê nisso: ora vem, ora vem. Repita. Repita. Você que crê. Cuidado que Jesus volta agora. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. A noiva e a igreja diz: ora vem, Senhor Jesus. Charamandagasurri bicamai, tu canepria lamantou rebastos. Não estamos servindo a Jesus para ficarmos nesta terra. Chegou a hora de parar de brincar de ser evangélico e passar a ser cristão, aquele que segue a Cristo. Aceitar que luta não é para matar crente, luta é para edificar e você ter coroa de justiça e as suas mansões ser preparadas no céu. Tem crentes frágeis demais. Como dizia o meu pastor lá em Cuiabá: casca de ovo, que qualquer coisinha está trincando, qualquer coisinha está quebrando. Não suporta a provação, não suporta a luta, não suporta a batalha. Ei, Jesus nos chamou para termos aflições nesta terra. Mas escute uma coisa: Ele olhou para mim e para você e disse: não tenha medo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Tem muita gente que fala assim: a mensagem é dura. Para subir para o céu você tem que aceitar que Jesus te chamou. Não foi para ser crente de terra, foi para ser cristão dos céus. Vestir a armadura da justiça, se revestir da couraça da justiça, calçar aí o sapato do evangelho. Aleluia. E pegar a espada que é a palavra de Deus, e não deixar na estante de casa.
aberta no Salmo 91. Não deixar dentro do seu carro pegando sol e chuva e ali endurecendo e acabando com a capa da Bíblia. Não, Jesus te chamou, foi para que você guardasse esta palavra no coração, para não pecar contra Ele, para que no dia que Ele arrebatar a igreja, ou Ele te chamar primeiro, você possa bater continência e dizer: eis-me aqui, Senhor. Esse negocinho de ser crente moderno, crente não é moderno nesta terra, crente é moderno é nos céus. Se a tua vida está meio sem rumo, pega a direção que é Cristo agora. Se a sua vida está sem propósito, eu te dou um propósito. Os céus é melhor, os céus é melhor, os céus é melhor. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu vou orar para nós entregarmos. Eu vejo Deus tocando em coração aqui nesta noite. Deixe o Espírito de Deus tocar na sua vida hoje. Deixa Ele renovar a esperança. Sabe quanto tempo que você perdeu já a sua fé? Já faz tempo que você não crê em nada. Chegou o momento de você sentir Deus neste lugar essa noite. Chegou o momento de você renovar a sua fé hoje. Oh, aleluia. Porque Ele vive, foi o hino que foi cantado. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Ele está aqui hoje. Porque Ele vive, Ele vai renovar a sua fé. Porque Ele vive, Ele vai entrar na sua casa hoje com providência. Porque Ele vive, Ele vai mudar a tua história. Porque Ele vive, Ele vai renovar o seu ministério. Porque Ele vive, Ele vai te avivar nesta noite com os dons. Maravilhoso, querido e eterno Deus. É no nome de Jesus que eu oro. Pai, Tu conheces esta igreja, Tu conheces esta casa, Tu conheces este povo, povo que propaga o Teu nome, povo que anuncia o Teu evangelho. Mas eu oro nesta noite para aqueles que estão em dúvidas da sua fé. Pai, eu oro para aqueles que já perderam a esperança, para aqueles que sentem medo, Senhor, das provações deste mundo. Renova os seus corações agora, Senhor. Desça agora, meu Pai, com mão forte e onipotente sobre esta vida. E renove agora este coração, renove esta alma, renove nesta noite em nome de Jesus. Para aqueles que creem em Ti, eu profetizo, Senhor, uma unção. Eu profetizo, Senhor, nesta noite um renovo espiritual. Para aqueles que confiam no arrebatamento, eu oro e profetizo agora um revestimento sobre a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus